paz do Senhor, povo santo de Deus. Que bom que você está aí. Nós estamos na nossa jornada do livro do Apocalipse. Estamos meditando nesse livro e você convida seus irmãos em Cristo, aqueles que têm dificuldade na leitura da palavra, aquele que nunca se debruçou nessa leitura do livro de Apocalipse, que entende que é um livro muito complexo. Nós estamos aqui lendo de uma maneira simplificada, facilitada, não levando debates teológicos, mas somente a leitura do livro, tá? Convida essa pessoa para cá e diz para ela que se Deus deixou essa revelação para João escrever para nós, os servos dele, então nós temos que abrir essa carta. Se Deus parou o momento para nos escrever, para nos revelar, nós temos que abrir também essa carta e meditarmos nela. Tá? E você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo desde já e se inscreve no canal, curta, comente, compartilha e o convite é para você também. Fica aqui e chama os seus irmãos em Cristo para cá, tá bom? Então pega a tua Bíblia, abre aí no capítulo 11 do livro de Apocalipse e nós vamos estar começando a nossa leitura agora. Pega a tua Bíblia, tá? Vamos lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. O propósito de Deus aqui nessa medição não era medidas, números, mas mostrar o zelo dele com dentro do templo e não com o lado de fora. Aconteceria algo do lado de fora e nós vamos ver no próximo versículo. E continua assim: e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, a que se refere a Jerusalém, que passará por um tempo difícil, 3 anos e meio, durante esse período difícil que a terra vai enfrentar, da grande tribulação. Vejamos o que diz o capítulo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Esse vestido de pano de saco vem com um sentido de protesto, de juízo, se levantando contra tudo que está acontecendo aqui durante esse período, durante esse reinado do anticristo. Essas 2 testemunhas virão com autoridade, com o poder delegado por Deus para agir aqui na terra. Muitos especulam ser Moisés, Enoque, mas a Bíblia não relata sobre isso. E o que é nos dito a respeito dessas testemunhas? Que estes são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O Senhor aqui vem apresentar esses 2 homens que serão usados por ele a João, dizendo assim: vai da minha parte, vai para fazer juízo. E nos diz mais: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da boca deles e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Não é a primeira vez que isso vai acontecer, nós podemos crer que isso aqui vai se cumprir. Nos lembra muito o ministério de Elias, embora nós não acreditamos que seja ele que vai voltar, mas nós podemos lembrar que quando Elias orava, fogo descia do céu, consumia pessoas. Então, esse povo ele vem com a autoridade de Deus para executar juízo. Eles vão cumprir o propósito de Deus. Ninguém vai impedir que eles cumpram o ministério dele, a vontade de Deus na vida deles. E, gente, isso é coisa grandiosa. Olha isso. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Você veja, irmãos, como Deus ele vai agir, vai usar poderosamente essas 2 testemunhas. Agora, depois de cumprir o seu propósito, seu ministério, quando acabarem, veja aí dizer, o seu testemunho, quando acabarem de cumprir o propósito deles, o ministério deles, a besta, que é o anticristo, que sobe do abismo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Deus vai permitir esse momento em que o anticristo matará essas 2 testemunhas. Nós precisamos guardar em mente e nosso coração que nada acontece sem a permissão de Deus. Que o Apocalipse, com tudo que está acontecendo aqui embaixo, ele tem o controle
de Deus sobre isso tudo. Acompanha comigo agora o versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Estou falando de Jerusalém. Que espiritualmente, não é o nome daquela cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Veja que eu não estou falando de Sodoma e Egito, são chamados espiritualmente. Por quê? Porque Sodoma é um lugar de promiscuidade, é um lugar de muito pecado, Egito, lugar de escravidão. Por isso, Jerusalém será chamada espiritualmente assim. E olha que coisa tremenda, bem atual. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. É como se estivessem ali expondo, um troféu à morte daquelas testemunhas. O povo estava alegre com a morte daquelas testemunhas. Não permitiam que eles fossem nem sepultados, que é algo tido como digno sepultamento, pelo menos, de alguém. E hoje, com o avanço da tecnologia, isso é bem fácil. Alguém morre lá do outro lado do mundo e a gente sabe aqui. Nós sabemos aqui. Então, eu acredito que com o uso da tecnologia, essa notícia vai correr. E todo mundo saberá da morte deles. E como eles estavam aqui profetizando, o juízo, se opondo às coisas, veja o que vai acontecer. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então o povo vai ter eles como incômodo, Como incômodo. O poder que eles trazem sobre a natureza, de fazer fogo descer do céu, transformar água em sangue, aquilo incomodava o povo. Então o povo vai se alegrar com a morte dessas testemunhas. Mas veja que a história não está correndo solta, já está tudo decretado por Deus. Veja o que vai acontecer. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. O espírito de vida volta para essas testemunhas, e eles ficam de pé, e puseram-se sobre os pés, e caiu um grande temor sobre os povos que viram. Imagina a situação dessa, todo mundo viu o corpo lá estirado e de repente aqueles homens ficam de pé, mas eles não ressuscitam para ir para casa e para voltar a pregar mais. Vamos ver o próximo versículo. Vejamos o que vai acontecer depois da ressurreição deles. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, venha cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Louvado seja Deus! Imagine que coisa maravilhosa. E vamos seguir mais para o próximo versículo. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, mais catástrofe, Sempre o Apocalipse, ele é presente ali, muita catástrofe. Um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Veja que diante de todo o cenário apocalíptico de destruição, de juízo, o homem ainda tem chance de buscar a Deus. Morreram muitas pessoas, mas alguns deram glória a Deus. Mostrando para nós que mesmo nesse tempo difícil, ainda há esperança das pessoas se voltarem a Deus e serem salvas. Está escrito bem claro para a gente que pessoas ainda vão glorificar a Deus. E o último versículo que nós vamos ver nesse vídeo é: passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Nós sabemos que o Apocalipse fala dos 3 ais, já estudamos o primeiro, estamos agora no 2º e falta o último ai, que é a 7ª trombeta. Que coisa maravilhosa é estudar a palavra de Deus. Eu imagino que você, que está aí do outro lado, esteja tão impactado, tão surpreso quanto eu de estarmos tendo um entendimento desse livro, de Deus estar trazendo para nós um entendimento de tudo aquilo que vai acontecer no período da grande tribulação. Esse fato das 2 testemunhas é um fato que muitos não tinham conhecimento,
mas agora estão tendo, né, uma visão clara daquilo que vai acontecer, que Deus vai usar essas pessoas de maneira poderosa para mostrar que Ele é Deus, que a Ele pertence todo o poder. O anticristo até então, né, vai se dar por vencido, por ter matado essas testemunhas, mas logo o Espírito voltará para elas e elas ressuscitarão e todo olho verá, assim como viram os corpos mortos ali na praça pública, né? Então foi maravilhoso estudar sobre essas duas testemunhas. Gente, ainda no capítulo 11 nós vamos ver também a sétima trombeta, que é um terceiro ai, mas esse é assunto para outro vídeo, para que não fique muito longo, né? Para você também, porque o intuito aqui não é cansar, nós não estamos com pressa. Nós estamos com a responsabilidade de meditar em todo esse livro. São 22 capítulos, nós já estamos no versículo 11, para a glória de Deus, e nós vamos perseverar até o fim dessa leitura. Eu convido a você a continuar comigo, né? E por hoje é só. Espero que isso fique fixado na tábua do seu coração, que você não esqueça. Para você que está nesse vídeo, mas que não teve a oportunidade de estar conosco e meditar nos outros capítulos anteriores, está tudo gravado aí, você pode ir no canal, tá? E que Deus fale fortemente no seu coração, que abra o seu entendimento. Faz oração antes, tá bom? Antes de fazer a leitura do livro de Apocalipse. E que Deus nos abençoe, que nós possamos perseverar e que Deus coloque sempre no nosso coração essa sede de buscar mais dele, tá bom? E por hoje é só. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau.